Eu sou Marcos Igor, da Costa Santos. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Como Controladoria no Setor Público, um estudo de caso na Prefeitura de São Lourenço da Mata. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Maria do Rosário, pelo Gilvan Antônio Prado Júnior e pelo José Antônio da Silva. A estrutura do trabalho ficou dessa forma. No primeiro capítulo, nós abordamos a introdução, focando na contextualização, justificativa e objetivo. Depois, falamos do referencial teórico, onde a gente focou principalmente na contabilidade pública e também na controladoria aplicada ao setor público. O terceiro capítulo abordou sobre a metodologia. Quarto capítulo, trouxemos a análise e discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais. Aqui a gente traz a justificativa da pesquisa. Nós abordamos a importância da controladoria voltada ao setor público, tendo em vista que ela tem o intuito de coordenar, de controlar, avaliar os sistemas utilizados pela administração pública. Então, é um órgão que coordena e que controla as atividades desenvolvidas pela gestão. Ela fornece dados, informações, sempre com o objetivo de quê? De evidenciar possíveis ações que coloquem em risco a eficiência da administração pública. Ela fiscaliza os gestores públicos, as metas e ações do governo, né, busca gerar uma maior transparência, uma maior eficiência na utilização dos recursos públicos. Então, ela fornece à gestão pública sistemas de controle que permitem acompanhar de perto o desenvolvimento dos serviços públicos, né, garantindo uma correta aplicação de recursos e preservando o patrimônio público. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a forma de atuação da controladoria na prefeitura do município de São Lourenço da Mata. Né? Para a gente alcançar esse objetivo, foi necessário a gente traçar algumas etapas. Né? Então, a gente procurou obter informações sobre o funcionamento da controladoria, realizamos um levantamento sobre as competências e qualificações de quem trabalha no setor, possíveis problemas que existam, a relação da controladoria e outros órgãos ligados à prefeitura. Em relação ao referencial teórico, a estrutura que nós utilizamos essencialmente focou em dois grandes tópicos: contabilidade pública e controladoria, mais voltada para a controladoria aplicada ao setor público. Em relação à metodologia, é importante destacar que tratou-se de um estudo de caráter exploratório e descritivo. Quanto aos procedimentos, tratou-se de um estudo de caso. Em relação à coleta de dados, nós utilizamos da entrevista, que foi realizada no dia 17 de julho de 2020, contendo 28 perguntas objetivas aplicadas diretamente ao controle. A abordagem da pesquisa tratou-se de um estudo qualitativo, de caráter qualitativo. No que tange em relação aos resultados, nós buscamos primeiramente saber a característica do respondente. Então, ele é do sexo masculino, a sua idade se encontra numa faixa etária entre 25 e 34 anos, possui formação acadêmica em Direito, não tem ainda uma especialização e ele atua no serviço público, mais especificamente no cargo, há quase 5 anos. A segunda sessão de perguntas teve a finalidade de verificar o quê? O nível de concordância em relação às atividades exercidas pela controladoria. Então, a gente buscou verificar o nível de concordância através de indagações, onde ele poderia responder: não ocorre, ocorre em alguma atividade elaborada, ocorre em alguma atividade para fins de cumprimento de prazo, ocorre apenas no monitoramento ou gerenciamento, ou
ocorre apenas na execução. Daí, fizemos perguntas relacionadas à atividade da controladoria relacionada à função contábil, as atividades desenvolvidas pela contabilidade. E a gente pode perceber que o quê? Que para a maioria das perguntas nessa bateria, o controller respondeu que ocorre apenas na execução. Então, quando a gente fez questionamentos relacionados à elaboração de balanço, se a controladoria assegura a elaboração de controle financeiro, se a controladoria coordena esforços no sentido de que os gestores e as demais unidades trabalhem buscando a maximização do desempenho global, né? Se ela realiza coordenação, assessoramento, tudo isso daí, a resposta foi apenas para execução. Outra bateria de questões envolveu a percepção do controle em relação ao departamento de controladoria. E aí a maioria das respostas que ele elencou foi que não ocorre. Então a gente fez perguntas do tipo se o controle executa alguma atividade compatível com as atividades da própria controladoria, se existe uma falta de planejamento para os trabalhos, tá? Se há interferência na execução das ações estratégicas da controladoria, se há um descaso por parte dos colaboradores dos setores trabalhados. Então, sempre as respostas, né, para a maioria dessas questões foi que não ocorre. Em relação às considerações finais, quais foram as constatações encontradas? Que, em relação ao funcionamento do setor de controladoria, a gente pôde perceber que existe uma estrutura consolidada e que ela busca aplicar aos diversos setores da administração municipal, do executivo municipal, mecanismos de controle e transparência das ações. Em relação às competências e qualificações de quem atua no setor de controladoria, a gente percebeu que, além do controle, existe mais 15 servidores que trabalham nesse setor, cooperando e auxiliando para uma gestão mais eficiente e eficaz. Quanto à relação existente entre a controladoria e outros setores, percebemos que o quê? Que a controladoria ela é responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas no planejamento estratégico da prefeitura, daquela administração pública. Além do que, ela garante a melhoria e o bom andamento dos processos, das atividades, né? Ela proporciona uma maior segurança em relação ao caminho a ser seguido. Como limitações, a gente pôde destacar que a análise ocorreu em apenas uma única prefeitura e a entrevista ocorreu somente com o controle, né? Isso impossibilitando a generalização dos resultados. Outra limitação é o tempo para a coleta de dados, que foi bem reduzido, né? O gestor ele só disponibilizou um único dia. E como sugestões para pesquisas futuras, a gente propõe analisar a forma de atuação do setor de controladoria em outros órgãos públicos, localizados em outros municípios, em estados diferentes, e verificar se a controladoria ela pode contribuir para a maximização do desempenho das prefeituras e outros órgãos públicos. Aqui nós temos algumas das referências que nós utilizamos, e com isso a gente conclui a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.